Olá pessoal, tudo bem? Vou trabalhar com vocês nesse semestre Geometria Analítica, né? Vou utilizar muito os plantões, né? Os vídeos para passar algumas informações aí importantes a respeito dos exercícios que estão nos guias, das atividades que nós vamos fazer e solucionar a dúvida de vocês. Acredito que através de videoaulas, né, a gente consiga um grau maior de enriquecimento aí do nosso conhecimento, ok? Bom, eu vou começar então apresentando para vocês aqui o nosso guia de estudos, né, e alguns conceitos importantes que nós temos que guardar dele. É muito importante que vocês leiam todos os guias, todo o guia, tá? Todos os materiais que eu passar, para que vocês consigam assim resolver os exercícios que estão sendo propostos, ok? Bom, primeiro a gente começa então com vetores, né? Vetor aí é o que a gente chama de grandeza vetorial, né? Ou de vetor. São as grandezas físicas, né? Com velocidade, força, deslocamento, impulso. E para que elas sejam identificadas, elas precisam, além da magnitude, né, do tamanho dela, precisa de direção e de sentido. Então isso, quando nós trazemos para a matemática, isso se torna vetor, né? Eles são representados por segmentos de retas orientados, né? Então elas têm um sentido no plano, no espaço aí, ok? Então, para que vocês tomem conhecimento de que é um vetor, vou utilizar aqui uma ferramenta, aqui o CarMethod, recomendo a quem não conhece ainda, né? Desenhar aqui um vetor qualquer. Então é um segmento de reta com um sentido, perfeito? Então, um vetor V nós podemos representar assim, ou representar com o sinalzinho indicando o sentido dele, né? V minúsculo aqui, também vetor B. E nesse caso aqui, onde o A é o ponto inicial e B o ponto final, a gente faz essa representação matemática, pode ser representado assim, ok? Aqui alguns exemplos de vetores, né? E no nosso caso aqui também um exemplo de vetor. Bom, aí a gente tem algumas operações com esses vetores, né? A primeira delas é a adição de vetores. Como nós fazemos essa adição de vetores? A soma, né, V mais W de dois vetores, então são dois vetores V e W, ela é determinada da seguinte forma. Então eu vou pular a explicação aqui e mostrar para vocês no desenho que já fica mais fácil, né? Então aqui é a soma de dois vetores, um vetor V e um vetor W. Vamos só fazer aqui no CarMethod para vocês compreenderem. Vamos considerar que esse é o nosso vetor V e vamos desenhar um vetor W qualquer aqui, ok? Então, um vetor V, um vetor W. Só para provar, né, o que diz aqui, diz o seguinte, que da soma de um vetor V e W okay, por um representado, né, por um segmento orientado que vai da origem V até a extremidade de W. Bom, se a gente utilizar o CarMethod para fazer essa conta para a gente, né, aqui, ó, macros, soma de dois vetores, marcar um vetor, depois marcar outro, ele vai gerar aqui o nosso vetor resultante conforme esperado. Então, né, o software prova para a gente aqui a soma dos vetores. Okay? Então, sempre que matematicamente nós tivermos aqui um vetor V, posição vetor W, a soma dele, nesse caso aqui, vai da origem, né, do vetor V até a extremidade do vetor W. E ele prova o contrário também, que aí nós temos comutativa, ou seja, V mais W é a mesma coisa de W mais V. Então, só uma definição aí matemática que nós podemos utilizar, tá? Para quaisquer vetores. Então, a gente compreende também o seguinte, a soma do vetor V e do vetor W está na diagonal do paralelogramo determinado por V e W, né? Então, aqui, quando estão representados com a mesma origem. Então, na figura 3, a gente representa a questão de associação, né? Ela é associativa, ou seja, percebam aqui que nós temos um vetor V e um vetor W, aqui está representado então essa soma, ok? Bom, e se a gente pegar e vamos apagar esse aqui,
E vamos criar mais um vetor aqui, que é o que representa ali. O vetor U aqui. Certo? E vamos então fazer a soma do vetor W e do vetor U. Então ele está lá representado, está fechado lá. Basicamente o que está aqui também. Então perceba, entre V e W a soma deles, ok? E entre W e U, essa aqui foi a soma deles, certo? E percebam que isso aqui é a mesma coisa da gente, essa segmento de reta aqui é a soma de V mais a soma o resultado da soma de W mais U. Só para a gente representar, se a gente for lá no Carmethod, somar esse com esse, nós vamos ter aqui um resultante, ok? Então, significando que, observem como é interessante, né, a relação aí geométrica que há entre os vetores, né, permitindo com que a gente consiga deduzir essa sua soma aí. Okay? Então, percebam aqui que ele, nessa segunda definição, tenta mostrar que V mais a soma de WU, ou seja, esse vetor aqui mais esse vetor aqui, né, dá esse resultante. É a mesma coisa de eu somar esse com esse, ok? Mais, ou seja, então esse resultante aqui mais o U também vai dar o mesmo valor, ok? Então, provamos aí que ela é associativa, ok? Bom, lembrando então que o vetor que tem sua origem coincidindo com a extremidade, né, é chamado de vetor nulo, denotado por zero, o vetor em cima aqui, ok? Então, é simples de identificar isso. Bom, outras situações aqui que a gente pode tomar como exemplo é a questão da multiplicação por um escalar. Então, tomamos aqui um vetor V, né, por um escalar alfa. Então, alfa vezes V é determinada pelo vetor que possui as seguintes características. É um vetor nulo, se o alfa for igual a zero, ou o vetor, né, for nulo, ou caso contrário. Caso contrário, tem um comprimento alfa vezes o comprimento de V, esse alfa modular, né? A direção é a mesma, tem o mesmo sentido se o alfa for maior que zero e tem o sentido contrário ao de V se o alfa for menor que zero. Então percebam o seguinte, o que é a multiplicação por escalar? Seria nós aumentarmos, né, vamos dizer assim, o nosso vetor de tamanho. Então percebam que tem um vetor V, né, se eu aumentar, multiplicar esse vetor por um alfa qualquer, por exemplo, aqui 3 vezes esse vetor, vocês podem fazer uma relação que você vai perceber que esse vetor aumentou de tamanho 3 vezes, né? Ou meio vetor, ele fica ali, diminuiu pela metade, ou menos 2V, que aí é essa representação aqui, né? Ele tem o mesmo sentido se ele é positivo, e se o alfa é negativo, ele inverte o sentido. Então, isso passa a ser 2V, ok? Bom, com relação a coordenadas cartesianas no plano e espaço, então um vetor, se a gente quiser representar ele na reta x e y, né, nós podemos definir aí os componentes de V como as coordenadas V1 e V2. Então percebam aqui, dado reta x e uma reta y, tem um vetor V. Então esse vetor V ele tem um ponto aqui em x e um ponto aqui em y, e aí eu traço esse vetor, ok? Bom, então as coordenadas, né, posso fazer a soma desses vetores, né, de uma forma mais interessante. Então aqui a soma desses vetores, vamos considerar aqui como exemplo um vetor V, V1 e V2 e um vetor W, W1 e W2. É dada por, então, V mais W, né, é igual o V1 mais o W1 e o V2 mais o W2. Ou seja, né, é esse primeiro termo aqui, o x de um vetor mais o x de outro vetor, né, e o y de um vetor mais o y de um vetor, de outro vetor. Se a gente passar aqui, então a gente tem uma forma mais clara de identificar isso. Percebam
que aqui nós temos um vetor V e aqui nós temos um vetor W. Isso aqui é a soma de V mais W, ok? Se a gente colocar, quando são dois vetores assim, nós vamos acrescentar, né? Então percebam, nesse W aqui eu tenho um W1, que é a posição dele em X, né? E eu tenho um W2. Então, só para complementar uma informação aqui, ó. Então, eu tenho um W1 e eu tenho W2, são as coordenadas dele, né? E eu vou fazer essa soma com a soma do V, que é um V1, sua posição aqui, mais o V2 aqui, ok? Então, o seu V1 com o seu V2. Então, qual vai ser o resultado dessa soma, né? Então, aqui é o meu W mais o meu V. Isso aqui vai ser, basicamente, W1 mais o V1, né? E do outro lado vai ser o W2 mais o V2. Okay? Então, é exatamente isso que está representado aqui, percebam, né? Onde será aqui a extremidade, né, do vetor V mais W. Então, aqui eu tenho, ó, o V1 mais W1. Então, isso aqui é uma, né, representação na reta. E aqui o V2 mais o W2. Com isso, eu consigo descobrir, né, o meu vetor resultante aí. Ok? Bom, então, se eu fizer essa multiplicação desse vetor, né, por um escalar, então, como nós fazemos? Normalmente, então, é um valor fixo, né, esse escalar vai ser dado, alfa qualquer, né, então a gente vai substituir por um valor, então alfa vezes o vetor. Então a gente multiplica o V1 por esse alfa e o V2 por esse alfa. Então percebam aqui, nós temos aqui um vetor V, né, V1 e V2. Então vamos imaginar um alfa qualquer, seja qualquer valor, então a gente na reta expande, né, alfa V1, então se aqui, por exemplo, foram 3 unidades, então V1 vezes 3, né? Se aqui forem 3 unidades, V2 vezes 3 aumentou, faço o cruzamento e pronto, tenho aqui meu ponto, minha extremidade, ok? Lugar onde eu posso desenhar o vetor ali, fazer a coisa. Então só lembrem-se que quando esse alfa for negativo, o vetor vai mudar de sentido, porque ele vai deixar de, vamos dizer assim, de subir, né, e vai descer, ok? Então, atentem-se para isso. Uma outra coisa que eu acho interessante de comentar com vocês é que aí quando nós temos uma reta, né, num espaço x, y e z, né, então a gente pode representar com 3 componentes, que aí além do eixo x e do eixo y, isso passa a ter um eixo z, isso aí para modelagens tridimensionais, né? Então, mas os procedimentos são os mesmos, tá? Percebam que a soma é a mesma e escalar, multiplicação, né, do vetor por um escalar é a mesma coisa, ok? Então, aqui algum exemplo simples, né? Então, dados dois vetores, vetor 1, um vetor com menos 1, menos 2 e 3, e W com 2, 4 e menos 1. Então, se a gente for fazer a soma deles, é basicamente somar esse primeiro termo com esse termo, depois somar o segundo termo com o segundo termo do W, depois somar o terceiro termo do V com o terceiro termo do W. Nós temos aqui, então, o resultante, ok? E a mesma coisa para o escalar. Então, aqui no caso é o 3, é só multiplicar todos os termos por 3, ok? Bom, então, aí vocês dão uma olhada, tem alguns teoremas, né? Algumas propriedades aí de associatividade, elemento simétrico, distributividade, ok? E algumas provações matemáticas, mas vamos nos ater, por enquanto, aos exercícios que estão aqui, ok? Então, eu vou auxiliar vocês aqui na resolução desses exercícios, né, que aí fica tranquilo de conseguir fazer a resolução deles, tá? Então, vou ajudá-los aqui nesse primeiro momento com
o exercício 1, ok? Então vamos lá. Bom, dados esses vetores aqui, vetor U, né? 2i menos 3j, vetor v, i menos j, e vetor w, 2 menos 2i mais 2j. Determinar 2u menos v, né? V menos u mais 2w, meio u, e assim por diante. Então, o primeiro passo é o seguinte, eu vou deixar aqui do lado, para que a gente possa abrir uma outra tela aqui, possa auxiliar, ok? Bom, então, o primeiro ponto é o seguinte, a gente pega, vamos calcular ali a primeira questão, né? Vamos só localizar aqui as estruturas. Nesse primeiro momento não precisamos ali. Então o que nós fazemos? Vamos calcular aqui o primeiro, 2u, né? Menos vetor v. Bom, qual seria o resultado disso então? O que é 2 vezes o vetor u? Então é 2 vezes, né? O 2i de um lado, né? E o menos 3j do outro. Então isso aqui é o vetor u, né? Percebam que aqui com i e j ele dá pra gente, né, a coordenada do eixo x aqui, a coordenada do eixo y aqui. Como nós não foi informado os valores de i e j, né, nós podemos tomar eles como qualquer valor. Vamos tomar como 1, é mais simples de fazer, né? Fica mais fácil. Então 2 vezes 1 fica 2 mesmo, menos 3 vezes 1 fica menos 3 mesmo, ok? Lembra que eu tenho um 2 daqui. Isso tudo menos o meu vetor v, ok? Nosso vetor v é i menos j, né? Então, nosso vetor v menos 1 e o menos j menos 1, ok? Bom, então, o resultado disso vai dar 2 vezes 2 aqui, vai dar 4. E o menos 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Menos o 1. Né? Repetir aqui, 1 e menos 1. Ok? Bom, o resultado disso, aí sim a gente faz aqui 4 menos 1, vai dar 3. E 6 menos 1 menos 1, né? Vai dar, aqui é menos 6, me desculpem, menos 6, menos 6 menos 1, então mais 1, né? Vai dar menos 5, perfeito? Então o resultado desse aqui, dessa determinação, seria 3 e menos 5, ok? Vou fazer um segundo aqui, fazer para vocês o v menos u mais 2w, ok? Então vamos lá. V menos 1 mais o 2w. Como que nós poderíamos determinar então v menos u mais o 2w? Como nós poderíamos determinar então aí o vetor resultante, ok? Então vamos lá. Se nós temos aqui o nosso v, que é i e menos j, né? Então vamos tomar o 1 novamente como base, 1, lá está menos j, então vai ser menos 1, né? Isso tudo menos o nosso u. Então o vetor u é 2, né? E
menos 3. Então, está lá 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, menos 3, ok, definido. Isso tudo mais 2 vezes, né? Então, somando ali. Então, vamos utilizar agora o W. O W é menos 2i mais j. Então, menos 2, vamos substituir ele por 1, fica, então, nosso menos 2. I mais j, então vai ficar 1, ok? Então, já substituído, temos aqui, então, os resultantes. Então, vamos fazer, primeiro, vamos substituir aqui, resolver o 2, né? Vamos repetir aqui, então, 1 menos 1, menos 2 e menos 3, mais, então, 2 vezes menos 2, então vai ficar aqui menos 4, e 1 vezes 2, 2, finalizou. Ótimo, então agora nós podemos resolver isso aí. Então aqui, mais 1 com menos 2, com menos 4, então vai dar menos 5, e aqui novamente eu escrevi errado, gente, desculpa, é menos 1, né? É só repetir aqui, menos 1 com menos 3 com 2 vai dar 4, ok? Então nós temos aqui o resultante disso, certo? Então desse jeito nós fazemos o cálculo aí, perfeito? Bom, então vamos resolver alguns exemplos aqui, por exemplo, do exercício, letra C aqui do exercício 2. Dados os vetores U, né, 1 e menos 1, V menos 3 e 4 e W 8 e menos 6, calcular aqui a norma do vetor W. Eu esqueci de comentar sobre a norma aqui, a gente acabou passando direto, mas a norma de um vetor é o seguinte, né, o comprimento de um vetor é definido como sendo o comprimento de qualquer um dos segmentos, né, então isso aqui é o comprimento. E o comprimento do vetor V também é chamado de norma de V, determinado aí então por, né, barrinha V, aquele símbolo lá de modular, né? Pelo teorema de Pitágoras a gente consegue resolver isso, né? Percebam que para eu achar esse comprimento aqui, né, essa norma do V, eu posso fazer esse lado aqui ao quadrado mais esse lado ao quadrado e raiz disso tudo resolver pelo teorema de Pitágoras, ok? Mesma coisa no vetor espaço, é só fazer os 3 elementos, perfeito? Então aqui também é simples de se resolver. Vamos tomar esse aqui como exemplo, basta com a gente represente, né? Vamos lá. Então, de W ali eu vou pegar e vou fazer. Aí sim, vou precisar usar aqui a expressão, né? Vamos usar aqui a raiz quadrada do primeiro termo, né? 8. Esse 8, deixa eu colocar aqui dentro. Esse 8 ao quadrado, isso tudo mais o segundo termo, que é negativo, né, que é menos 6. Vou colocar ele aqui. Quadrado também. Resolução disso aqui. Resolução disso aqui vai dar raiz 8 vezes 8 vezes 64 mais 636, né, positivos. O resultado disso aqui vai dar 64 mais 36, então 100 vai dar, raiz de 100 vai dar 10, ok? Então pronto, está aí determinado os vetores, ok? Bom, vamos resolver ali o 4 também, né?
Então, calcular os vetores de A para que o vetor A em menos 2 tenha módulo 4. Bom, para ele ter módulo 4, então nós pegamos e vamos fazer aquela representação. Confirmar aqui. Então, seria isso aqui igual a nossa raiz quadrada do termo A, que nós, né? Raiz quadrada de A ao quadrado isso aqui mais então o nosso menos 2 ao quadrado, que já vai dar 4. Bom, ele está dizendo o seguinte, que esse cara aqui, isso tudo deve ser igual a 4, certo? E aí é só a gente resolver só resolver isso na matemática, certo? Basta então fazermos com que tirar a raiz quadrada ali, né? Ficar A ao quadrado mais o 4 igual a 16. A gente passou, né? Resolveu. E a gente pode voltar o 4 para lá, continuar aqui na frente. Pode ser A ao quadrado igual a 12. Resumindo, A vai dar mais ou menos raiz de 12. Podemos simplificar ainda, né? Esse 12 aí dá para tirar ele da raiz e ser mais ou menos 2 vezes raiz de 3, né? Radicalizar aí, mas isso já é resultado. E no 5 a mesma coisa, né? Fazer esse cálculo aí para que seja unitário. Quando nós dizemos que para que ele seja unitário, estamos dizendo que isso aqui tem que ser igual a 1, ok? Então, exercício aí para que vocês treinem e possam realizar as atividades. Bom, na nossa atividade, né, depois dessa lida, dessa explicada aí básica, tem alguns exercícios aí para a gente fixar os conteúdos. Aqui, então, só para ajudar com vocês, dados vetores, né, U, V e W, determinar A1 e A2 tais que W seja A1 U mais A2 vetor V, né? Então, aqui só para a gente começar, ter aqui uma representação, você vai substituir, né, o vetor W aqui, então por menos 12 e 6, e você vai pegar aqui o A1 que está multiplicando, né, e vamos substituir aqui o vetor, o U ali, que é 2 e menos 4, né, e a soma disso com o V, então está o A2 multiplicando, nós vamos ter menos 5 e 1. Então é só resolver isso aí. Normalmente a gente vai chegar num sistema, só resolver esse sistema, isolar lá o A1 e o A2, nós vamos encontrar os valores, certo? Embaixo a gente fez um exemplo parecido, né, lá atrás, dados esses vetores aqui, determinar A, B, C e D, então só seguir o exemplo agora há pouco do vídeo, fica tranquilo de resolver, ok? Bom, aqui no
3, dado, né, esses pontos aqui, que é um vetor, né, 0, 1 e menos 1, e B, 1, 2 e menos 1, x, y e z aqui, e os vetores U, V e W, verificar se existem os números A1, A2 e A3, tais que o W, né, vetor W, seja igual a 1, AB, né, então isso aqui vai dar um vetor, mais A2U mais A3. A primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir aí, então, o comprimento aqui do AB. Esse eu vou auxiliar vocês no seguinte: para a gente descobrir esse AB, é só a gente fazer a diferença entre, né, o comprimento, é só a gente fazer a diferença entre o B menos o A. Então, essa coisa de fazer lá o B menos o A. Então, a gente pega aqui o nosso B é 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. Né? Esse é o nosso B, menos o A, que vai ser 0, 1 e menos 1. Fazer o resultado disso, que vai dar 0 menos 1, 1. 1 menos 0, 0. 1. 2 menos 1, 1. E menos 1, menos 1, 0. Ok? Menos 1 mais 1, né? Vou trocar o sinal ali. Desculpa. 1. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. E menos 1, menos, menos, mais, menos 1 mais 1, 0. Ok? Então, feito isso, aí só a gente fazer igual fizemos esse primeiro exercício aqui, fazer a substituição, né? E aí vamos encontrar também um sistema, só localizar, descobrir quais são os valores A1, A2 e A3 e verificar, né, se eles realmente existem, né, e quais são, ok? Então, basicamente é isso aí. Na questão 4, dados os pontos A e B, determinar o ponto N pertencente ao segmento AB, tal que AN seja igual a 2/3 de AB. Então, de novo aqui, basta a gente localizar, né, o B menos o A aqui, fazer a soma do B menos o A aqui, ok? E aí, colocar aqui N menos o A. Então, ficaria mais ou menos uma coisa assim, né? Nós podemos encontrar o comprimento aí, igual, que eu vou colocar dessa forma, tá? Representando, vezes o B menos o A. Certo? E aí basta a gente passar o A para o lado de lá, né? Isolar o N aqui, isso vem como mais A, né? Resolver isso tudo, nós vamos chegar no valor e nós vamos descobrir aí os pontos de N, né? Vamos descobrir lá o ponto X, o Y e o Z de N, ok? Acho que é tranquilo também de resolver. E dado os vetores, né, U, V e W aqui, fazer esses cálculos, cálculo igual ao que a gente fez anteriormente também, utilizando lá o Teorema de Pitágoras, né? Acredito que vai ser tranquilo para vocês resolverem. Bom, então esses são os exercícios, né, essa atividade, esse é nosso primeiro plantão. Gente, se vocês tiverem dúvidas, por favor, não deixem de questionar, tá? Não deixem de perguntar, ok? Não entendeu, às vezes eu fiz um raciocínio, falei uma coisa que às vezes ficou um pouco complicado para vocês, pergunta de novo, não tem problema, eu respondo através de vídeo, tá? Respondo no correio, de uma forma para ficar bem tranquila para vocês resolverem, tá? Vetores é uma matéria muito gostosa, né? Uma matéria muito tranquila de se utilizar, perfeito? Muito gostosa de aprender. Então eu espero que vocês gostem, tá? E por favor, não fiquem com dúvidas, não se preocupem em entregar só por entregar, tá? Tem que entregar no prazo, isso, senão perde pontos. Não se preocupem com isso, se preocupem em aprender realmente, tá certo? Em pegar, realizar o exercício
opa, entendi, tá legal, ok? Para ficar uma coisa fácil, uma coisa tranquila da gente caminhar, tá? Não se preocupem quanto a nota, quanto a data de entrega, tá? Se preocupem em aprender, perfeito? Lembrando, tendo qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? No plantão. Se não puderem participar, que é um horário, né, um pouco complicado para todo mundo participar, assistam o plantão depois, ok? Então é isso, agradeço muito a paciência de vocês, agradeço muito, né, o apoio de vocês aí, e até o próximo plantão. Obrigado.